Olá, meus amigos. Aqui é André Naves falando. Esse é mais um episódio do Vozes pela Inclusão. Sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba castanhos já ficando grisalhos. Hoje eu estou com um terno preto, camisa cinza, gravata azul marinho. Atrás de mim, livros, obras de arte e algumas plantas. Ao meu lado tem a Bárbara, a minha amiga Bárbara, que é uma advogada de São José. Já já eu vou, aliás, São José dos Campos. Já já eu vou pedir para ela falar um pouco mais sobre ela, para se apresentar naturalmente. Hoje, inclusive, ela é um dia muito especial, ela vai fazer uma ótima revelação aqui para todos nós. Mas antes disso, eu quero fazer um convite especial para você, telespectador. Entre no Diário PCD nas redes sociais, pesquise os assuntos, tem diversos textos, tem muitos vídeos, muitas participações especiais. O Diário PCD é muito interessante, tanto para pessoas com deficiência, como para todo mundo que esteja interessado de alguma maneira nesse ramo populacional. O Diário PCD, lá nas redes do Diário PCD, você vai encontrar as minhas participações aos sábados pela manhã, os episódios anteriores do Vozes pela Inclusão também. E não se esqueça de ingressar no clube de membros para você desfrutar de vários benefícios. Também, essa semana especificamente, eu vou recomendar para vocês darem uma olhada na cobertura especial acerca do Viver Sem Limites, do programa Viver Sem Limites 2 do governo federal, que não está sendo muito falado pela mídia tradicional, mas aqui tem uma ampla cobertura com análises, com acompanhamentos, com diálogos. Está bem interessante, tá bom? Então fica esse convite para vocês. Bárbara, por favor, quem é você? Se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos curtos e levemente grisalhos, pois embora eu tenha uma carinha de 25, já tenho 40 anos, um filho de 8 anos. Aqui estou vestida com uma blusa de crochê herdada da minha ex-sogra, que eu gosto muito, e atrás de mim algumas imagens das minhas predileções religiosas, plantas e quadros, enfim, que eu adoro. É isso. Perfeito, Bárbara. E você estava me falando da sua ex-sogra, dessa blusa maravilhosa que você está. Como essa relação familiar com você? Ainda mais, fale mais do seu filho, por favor, porque isso é muito interessante, essa base familiar com o filho. Eu acho interessantíssimo isso. Então, comenta um pouco sobre isso, por favor. Eu sou mãe do Antônio. O Antônio é uma criança portadora do transtorno do espectro do autismo. E, como eu já disse, eu tenho 40 anos e sou 2 vezes divorciada. Mas a relação com a minha ex-sogra é a mãe do pai do meu filho, que é quem me dá todo um apoio e um suporte familiar. A Simone Cardoso e o Antônio Luiz Braga, que são os meus ex-sogros, são avós do meu filho e são pessoas assim de extrema importância nas nossas vidas. Então, por isso aqui é uma homenagem justa e muito sincera para essas 2 pessoas. Ai. Gente, desculpa, mas vocês vão entender o motivo da emoção, então acho que vai fazer parte. Então,
E você me falou que o seu filho tem transtorno do espectro autista. Como é que foi essa caminhada para descobrir, para diagnosticar seu filho? Sim, o Antônio, logo no primeiro ano, já deu os primeiros sinais de um atraso no seu desenvolvimento. Entre 9 meses e 1 ano de idade, nós, especialmente o avô, o Antônio Luiz Braga, que foi ele quem percebeu. Eu sempre fui muito assim, cada criança tem seu tempo, eu sempre deixei as coisas acontecerem de forma muito natural. Hoje eu entendo que não é bem assim, apesar de, ao mesmo tempo, as coisas entre as crianças terem que ser de forma natural, quando nós tratamos de questões de desenvolvimento, de atrasos, especificamente no desenvolvimento da criança, que é o que leva a gente a perceber um possível autismo, que foi no caso dele, o Antônio, ele não falava e não olhava. Ele só emitia sons, o que as mães chamam de é uma linguagem lá estrangeira, aspas, deles. Mas não, porque eles não desenvolvem a fala e a comunicação. E também o outro ponto mais importante é que o Antônio não atendia comandos. Você chamava ele e ele não olhava, ficava muito fixado ou no desenho, ou no objeto, enfim, ou para qualquer outra questão. Então, o ponto de atenção é que a gente achou que ele era surdo, que a gente chamava ele não ouvia. E aí nós fomos investigar, num primeiro momento, a audição. A audição estava ok, até muito ok, ouvia até mais do que nós imaginávamos, que é um exame específico chamado de Bera, que ele emite até as ondas para o cérebro e ele detecta bem como o som chega no ouvido e no sistema nervoso central. Então, não era essa a questão. O problema não era de audição. E aí suscitamos as questões envolvidas ao atraso global do desenvolvimento e aí chegou-se ao diagnóstico de autismo. E a partir desse diagnóstico, qual foi a sua reação? A pior possível. Eu não sabia nada de autismo. Eu até brinco que eu gosto muito da... Eu acho importante mostrar isso, Bárbara, porque todos nós somos somos igualmente ignorantes, todos nós não conhecemos as coisas, nós somos plenos de contradições, então isso aí eu gostaria de explicar. Como é que uma mãe encara essa notícia? Porque depois está envolvido, parece uma coisa até normal. Sim, hoje eu trabalho com isso, hoje eu vivo 24 horas por dia isso, então hoje, para mim, é uma coisa comum, normal. Mas naquela época, há 7 anos atrás, eu até brinco que eu gosto muito de música, né? Eu gosto muito da Vanessa Camargo. E a Vanessa Camargo tem uma música que é assim, ó, o meu mundo caiu. Enfim, meu mundo caiu. Eu recebi o diagnóstico e o mundo caiu. Eu achei que o meu filho ia morrer. Eu não sabia nada de autismo. A única coisa que eu sabia é que o filho do Marcos Mion era autista, só. Sim. Então, foi um processo dolorido, rápido e dolorido, porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu comecei a estudar e a querer saber tudo sobre autismo. Mas foi no momento do recebimento deste diagnóstico, foi bem ruim. Porque nós mães, e eu que sempre quis ser mãe, a gente quer ter um filho, e a gente tem um filho,
E a última coisa que a gente quer é que o filho tenha alguma coisa ruim, né? Alguma coisa relacionada à saúde, pior ainda. É uma questão bem sensível e que nos dá essa vulnerabilidade imediata e para quase que 99% das famílias, das mães. Bárbara, mas me diga uma coisa, você falou que a partir do momento que você ficou sabendo, você começou a estudar o autismo. Sim. Sim. Você começou a estudar não somente o autismo, você teve conhecimento de outras pessoas, você ingressou em outras comunidades. Sim. É possível te dizer que você se enriqueceu com isso, que hoje você é uma pessoa mais rica ou mais completa por causa desse diagnóstico? Sim, sim. Sim, naquele momento eu não imaginava que hoje isso pudesse ser, por exemplo, o meu sustento, a minha forma de trabalho e muito mais do que forma de trabalho, o meu propósito de vida. Porque embora eu tenha estudado tudo relacionado às questões de saúde, às questões que envolvem as deficiências, como operadora do direito, decidi trabalhar com isso, decidi também entrar nas questões relacionadas ao direito das pessoas com deficiência, que é a minha área de atuação específica hoje. Mas, além disso, virou o meu propósito, porque, embora eu trabalhe com isso, eu também faço projetos sociais e tento levar as maiores informações possíveis para as outras pessoas que precisam. Eu fiz cursos, inclusive, até de análise de comportamento voltado para os cuidadores, o que me deu um respaldo meio que técnico, científico ligado à saúde. Então, embora eu também conheça sobre as questões de direito, eu também conheço sobre as questões voltadas aos tratamentos, aos laudos médicos, às questões médicas envolvidas. Então, isso me dá uma... Então, esse diagnóstico do seu filho ou a presença do seu filho te tornou uma profissional melhor, mais capacitada, mais completa. É isso? Não só isso, me tornou um ser humano melhor, no sentido de que, embora eu tenha que ser responsável por ele, eu tenho que olhar para ele e para o todo, e para o coletivo. Na verdade, a minha vida inteira eu sempre fui um Cazuza, né? Eu sempre fui o coletivo. O Cazuza sempre falava que ele gostava de estar junto das pessoas, que ele nunca gostava do poder individual, que ele sempre gostava do poder coletivo porque ele gostava de dividir. Então, isso me trouxe mais possibilidades de dividir, porque, embora o meu filho seja uma criança e hoje relativamente incapaz, e ele dependa exclusivamente de mim e do pai, e de quem esteja ao lado dele, eu não transformo isso só para mim e para ele. Eu transformo isso para o todo. Eu acho que é importante dividir para o todo. Eu sou uma pessoa que gosta de coletividade, de somar com a população. Eu sou do povo, eu sou uma pessoa do povo. Até mesmo André, somos do povo, né, André? Até mesmo porque as individualidades, ou seja, as nossas características únicas, elas só se realizam na coletividade. Vou dar um exemplo. Eu moro aqui em São Paulo, pertinho do estádio do Palmeiras. Tem muito palmeirense aqui na região, muito palmeirense. Se eu tivesse um filho, eu não tenho, mas se eu tivesse, grande chance, 80% de chances dele virar palmeirense. Ou seja, a coletividade
ela tem uma atuação firme na individualidade e vice-versa. Há uma troca recíproca entre as duas, sempre. Mas, Bárbara, e daí você teve esse diagnóstico do seu filho e tudo mais, você passou a levá-lo para várias terapias, eu imagino, ele deve ainda fazer diversas outras. Eu tenho até alguns episódios anteriores do Vozes pela Inclusão que eu falei com autistas adultos. Eu recomendo, inclusive, o livro do Henrique Vitorino, Manual do Infinito. É um livro muito interessante sobre a vida de um autista adulto. Mas isso aí foi te tocando especialmente. E você percebeu alguma coisa que você gostaria de comentar? O que é? Hoje a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo, ele já está quase sendo que 100% baseado na ciência de que é uma condição neurológica genética. Sim. O que significa isso? Significa que boa parte, ou quase que todos os autistas, herdaram isso dos seus genes, dos seus familiares. Se é genético, então há carga genética do pai ou da mãe. Boa parte das pesquisas, elas até citam no sentido de que essa genética vem muito do lado masculino. Hoje eu estou aqui para discordar disso e dizer que não necessariamente venha da carga masculina, porque eu, mãe do Antônio, recém-diagnosticada, mulher de 40 anos, autista, nível 1 de suporte com altas habilidades. Então, a carga genética do Antônio também é minha. Eu também sou como meu filho. Sou uma mulher autista, recebi o diagnóstico recentemente, embora as pessoas que convivem comigo, muitas delas, inclusive, me incentivaram a esta investigação, e depois que fiquei amiga do Dr. Alexandre Valverde, que é o meu médico, e que também me incentivou, e ele foi o responsável para me laudar, cheguei a esta conclusão. Então, aqui, pela primeira vez, dizendo para todo mundo, eu sou uma mulher autista, nível 1 de suporte e com altas habilidades. E com questões bem pontuais e bem específicas. Até quem entende de autismo, se estiver olhando aqui os objetos da minha casa, a minha aqui, ó, melhor ali, ó, a minha estante de livros, vai perceber mesmo que aqui é uma casa absolutamente autista, milimetricamente organizada, tudo no lugar. Eu estou falando isso de um modo bem tranquilo, mas para dizer que eu sempre tive essas características de um excesso de organização, e que algumas pessoas chamam de toque. Não é toque, é autismo mesmo. É tudo... Esse móvel aqui específico, ninguém pode encostar, nem meu filho, ele já sabe. Só eu encosto nesse móvel, só eu limpo, e tudo ali vai para o mesmo lugar, milimetricamente no mesmo lugar. É uma característica do autismo na vida adulta, uma das. E você teve esse diagnóstico, Bárbara, mas me conta, então, foi o seu filho, ou seja, foi a experiência observacional do seu filho e de seus amigos que acabaram te levando a esse diagnóstico? Sim. Ou seja,
mais uma vez, a coletividade atuando em cima da individualidade Exatamente. Para ela descobrir melhor quem ela era. Mas me diga, Bárbara, me diga uma coisa. Você se sente como uma advogada atuante na causa das pessoas com deficiência? Você sente que a sua responsabilidade aumentou agora? Muito mais, muito mais. E muito mais do que uma responsabilidade de atuar, de continuar trabalhando e ajudando as pessoas em relação a isso, está me fazendo entender quem eu sou e por que eu sou. Não foi difícil receber o diagnóstico. A parte difícil foi entender que lá no passado, na minha infância e na minha adolescência, eu sofri muito preconceito pela minha forma de ser, a minha forma diferente de ver o mundo, até bem interessante, porque eu recebi o diagnóstico há pouco mais de 3 meses. Mas nós dois, André Naves, em abril, fizemos uma live juntos, e lá nessa live, você falou sobre mim e falou uma coisa que eu sempre ouvi, mas é autismo, e eu não sabia. Você falou assim: Bárbara, você, como eu, é uma pessoa que foge das regras, que não pertence às regras. É uma das características do autismo adulto. Nós temos dificuldade de seguir padrões. Então, somos taxados de fora do padrão. Não é que somos fora do padrão, é que enxergamos a vida de outra maneira. Sim, perfeito. Então, costumamos não nos adaptar ao que a maioria se adapta, ou que a maioria aceita. Então, para mim, está sendo muito bom, muito interessante. Sofrido só no sentido de que lá no passado eu passei por muitas situações desagradáveis e que se lá atrás já tivesse sido diagnosticado, talvez eu não precisasse ter passado. Tipo, eu sempre ouvi assim, a Bárbara é esquisita, a Bárbara é bipolar, a Bárbara é muito sozinha, gosta de poucas amizades, ela até frequenta, mas ela vai embora sem dar tchau, ela vai embora, tipo, en passant, enfim, ela é muito... hiperfixação afetiva é uma característica, ela é muito viciada nas coisas, ela é muito viciada no Flamengo, que inclusive depois de ontem, né? Tá com medo? Pois é, né? Vamos pro páreo de novo, hein? Quem vai levar, hein, André Alves? Quem vai levar esse campeonato brasileiro depois de ontem? Você sabe onde eu moro. Então para mim está sendo muito interessante para poder entender e mais importante, trabalhando com a pessoa com deficiência, e é uma mensagem que eu até gostaria de passar, é que uma coisa que eu percebo muito com as pessoas com deficiência é que boa parte delas se autolimitam, né? Se controlam no sentido de que a deficiência que elas tenham, qualquer que sejam elas, possam impedi-las de qualquer coisa. Hoje eu estou aqui para dizer que não. Eu sempre fui autista, porque o autismo você não adquire, você nasce com. Eu nem sabia que eu era, e porque culturalmente falando e questões sociais, agora que temos mais informações sobre isso, agora que o número de diagnósticos, inclusive para os adultos, tem chegado, porque o espectro aumentou, né? Por isso chama-se transtorno do espectro do autismo. Então,
Muitos adultos agora estão recebendo esse diagnóstico, mas nós fomos prejudicados, porque lá no passado não havia essas informações, então muitas coisas tivemos que aprender na marra, como eu. Eu tive que aprender muitas coisas sociais sozinha e na marra. E fui taxada e ouvi. Eu não gosto muito da palavra vítima, mas sim, para as pessoas entenderem, rotulada. Não vamos usar a palavra vítima, mas vamos usar a palavra rótulo. Eu tinha muitos rótulos que eram as minhas características de autista e que eu tive que enfrentar sem terapia, porque nunca fiz terapia. E recebi o diagnóstico e também não comecei a fazer. Porque já... Enfim. E uma coisa, Bárbara, a partir desse diagnóstico, você acha que sua atuação profissional vai melhorar? Porque você adquiriu, não é que você adquiriu, você já tinha esse amplo conhecimento, mas agora você sabe, existe esse rótulo, existe esse carimbo. Você sabe como um autista pode se sentir. Isso vai ajudar na sua atuação? Com certeza, com certeza. É o que eu chamo, né, de lugar de fala. Lugar de fala é um conceito desenvolvido pela Djamila Ribeiro, que é filósofa e professora em São Paulo, e ela escreveu um livro chamado Lugar de Fala, que é um conceito ligado às mulheres negras vítimas de violência ou doméstica, ou social, ou sexual, enfim. Eu sempre usei este conceito dela para trabalhar com a pessoa com deficiência, porque lugar de fala nada mais é do que, embora tenhamos o conhecimento técnico e científico sobre um assunto específico, nós, por exemplo, operadores do direito, temos este conhecimento técnico e científico, mas vivemos isso. Então, eu já vivia como mãe de uma criança autista. Sim. Agora vivo duplamente, porque sou mãe de uma criança autista e sou uma mulher autista. Então, isso me facilita, está me facilitando mais, entender mais ainda sobre o que é lugar de fala, para que o que eu trabalho possa, de novo, ser transmitido para a população, para o coletivo. Então, entender o lugar de fala é entender o lugar do outro, entender as dificuldades do outro, entender o que o outro passa na sua vida prática e o que nós podemos fazer para que facilitemos a vida prática do outro. Então, isso é bem importante para poder... Eu já tinha isso, né? Agora, Agora, sabendo quem eu sou, é mais fácil ainda de ver o outro. E, Bárbara, você tem algum projeto para o futuro? Essa sua nova roupagem, ela te incentiva a criar algum projeto para o futuro, a trabalhar mais? O que você pode falar? Eu sou uma pessoa autista, e agora? O que você vai construir com isso? Olha, eu tenho um projeto social em andamento, né? Eu já faço isso da melhor forma possível para ajudar o outro. Mas eu acho que é bem interessante agora a gente, não só nós, pessoas com deficiência, autistas ou qualquer outra que seja, nos unirmos mais, mas o que eu acho mais importante, o que eu acho que falta hoje no Brasil, é irmos mais em busca das políticas públicas, porque eu sou uma privilegiada por razões sociais e relacionadas à minha profissão, mas eu não penso só nisso. A boa parte da população, das pessoas com deficiência, eu faço parte dos 25%.
da população das pessoas com deficiência, são aqueles que têm condições financeiras estáveis, plano de saúde, etc, etc, etc. Mas os 70%, e muito mais do que 70% da população brasileira, fazem parte da política pública voltada, por exemplo, para o SUS. E o que o SUS faz pelas pessoas com deficiência hoje no Brasil? Muito pouco ou quase nada. Então, até hoje, fala-se muito, o autismo especificamente hoje está na moda, mas eu não estou vendo nos órgãos públicos, nos representantes públicos, uma efetividade e uma eficácia e uma prática voltada para esta população que precisa. Então, como advogada e lutadora dos direitos das pessoas, é um projeto que eu tenho para que essas informações, o que eu posso fazer como advogada particular, diferente de você que é defensor público, eu tenho que, mas eu posso sim, mas de maneira restrita, porque a OAB nos restringe, mas da melhor forma possível, que isso chegue até as pessoas envolvidas na política e nos serviços público, social, para que isso possa efetivamente ser colocado em prática. Leis, nós temos muitas, e todas muito bem feitas. As leis voltadas para a pessoa com deficiência, a lei do autismo, a lei de inclusão, elas são muito bem feitas. Não há que se fazer mais. Eu tenho uma crítica muito justa nisso. Na verdade, eu acho que não precisava de nenhuma mais. Elas precisavam ser executadas. E quem... Aliás, Por favor. Ontem foi lançado o programa do governo Viver Sem Limites 2, do governo federal. Sim. E eu acho muito simbólico disso, ontem, porque a gente está gravando isso aqui sexta-feira, dia 24. Ele vai ao ar, eu acho que na terça-feira. Eu acho muito simbólico que, ao abrir os grandes jornais hoje, nenhum deles fala detalhadamente sobre o projeto. Será que isso é uma forma de demonstrar a invisibilidade das pessoas com deficiência? E ainda mais, se nós olharmos dentro do Viver Sem Limites, é lógico que eu ainda vou analisar melhor, mas ele me parece uma grande carta de intenções, com emanações de boa vontade. A gente precisa concretizar algumas políticas públicas. Será? E principalmente para as pessoas autistas que se veem tão excluídas às vezes, sofrem tanto preconceito. Então, Bárbara, eu gostaria que você, baseado nisso que você está falando, que você comentasse um pouquinho isso. A crítica relacionada aos governos, não a este governo ou ao passado, isso, ao governo brasileiro geral. Infelizmente, hoje querem levantar bandeiras. Isso é para todas as esferas. Nós, especificamente, pessoas com deficiência, somos muito bons de votos, de uma maneira bem direta, e que é uma das minhas características. Alguns chamam de não ter filtro. Na verdade, eu estou encarando isso como uma coisa muito boa, porque às vezes não ter filtro e ser direto demais, eu entendo que é ser verdadeira, e isso eu sempre fui. Então, usar a pessoa com deficiência é muito bom para fazer santinho e ter voto. Sim. Isso elege em todos os lugares, nos governos, nas entidades, nos sindicatos, enfim, é legal isso. Mas na hora de executar, na hora de fazer o que nós pedimos, o que nós solicitamos, o custo-benefício para eles não é legal, e aí eles recuam. Isso todos fazem. Este governo
num primeiro momento, me pareceu que sim, que iria abraçar a causa, recuou. Todo mundo que participa e acompanha sabe que recuou. Então, não há política pública voltada para as pessoas vulneráveis no geral, sejam os deficientes, sejam os negros, sejam os LGBTs, QIAT+, sejam os índios, sejam os idosos. Por quê? Porque a política pública para as pessoas vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade é um investimento financeiro sem retorno. Não há retorno para os governantes. E nós vivemos numa sociedade capitalista e todos querem ter retorno financeiro, inclusive eu, inclusive você, mas, ao mesmo tempo, queremos o coletivo, queremos que esse retorno também seja para todos. Entende o que eu estou falando? Então, essa é a grande dificuldade. Então, a crítica e até o pedido para que eles efetuem e efetivem o que já está feito, o que já está escrito. Porque as pessoas precisam. E o retorno financeiro que todo mundo quer pode vir de outras formas. Não desta, não usar os vulneráveis ou as situações de vulnerabilidade. Eles precisam entender que o investimento deve ser feito, sim, e esquecer que tem que ter retorno, porque o retorno é a melhor qualidade de vida, os tratamentos serem feitos, as pessoas terem prognóstico, as pessoas terem ocupação na sociedade, as pessoas terem visibilidade, transformar o in para o visível. E todos nós temos direitos e temos dever de sermos visíveis. Isso é um direito constitucional, não é um direito do partido A, ou do político B, ou da entidade A, ou do sindicato D. É um direito do cidadão. Bárbara, nós já estamos nos encaminhando para o fim, e eu já percebi que nós vamos ter de ter muitas outras conversas aqui. Com certeza. Tem muito pano para manga, mas já me encaminhando para o final, eu ia pedir para você fazer suas considerações finais e deixar uma mensagem que você gostaria de ter falado, que você não conseguiu falar, e abordar principalmente essa questão. Agora, como uma pessoa autista, você tem um lugar de fala para combater o capacitismo estrutural no país. Exatamente. Você pode abordar isso e já fazer suas considerações finais? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu fiz esse pedido para que esse anúncio fosse feito através de você, que é meu amigo e que é uma pessoa que eu confio muito e que também me incentiva todos os dias a ser uma pessoa melhor e a combater e a trabalhar. E dizer para as pessoas que eu encaro isso hoje de uma maneira bem tranquila, porque como mãe de autista já há 8 anos, já tinha uma normalidade nisso. Foi uma decisão um pouco complicada receber o meu diagnóstico, apesar de que eu já tinha essa desconfiança há muito tempo, mas a mensagem principal é para mostrar para as pessoas com deficiência de que não há limite. Ser uma pessoa com deficiência, qualquer que seja ela, não há limite para a gente fazer o que tem que ser feito, para a gente melhorar, para a gente enfrentar, e as situações de discriminação, de preconceito, de capacitismo, elas existem todos os dias. Eu passo por todos os dias isso. Hoje levo até na brincadeira, quando conto para os meus amigos, que estou contando, agora anunciei, mas quando contava para as pessoas próximas,
E quem me conhece mesmo, a reação das pessoas era bem tranquila. E olhavam para mim e falavam assim, até davam risada mesmo, mas com carinho. Altas habilidades não é nenhuma novidade, né? Autista, bom, a gente frequenta essa casa, a gente desconfiava mesmo, né? Conversar com você 5 minutos, o próprio Alexandre Valverde, que foi quem me diagnosticou e hoje é meu médico e meu amigo, nós rimos, nós encaramos isso de uma maneira tranquila, para que isso leve as pessoas a entender que não precisa necessariamente ser preconceituoso e ser capacitista. Eu brinco hoje, eu até falo que agora eu dou dupla carteirada. Eu falo, eu sou advogada, viu? E me respeita que agora eu sou pessoa com deficiência. E eu quero a fila do banco, eu quero atendimento preferencial. Mas encarar isso de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. E, ao mesmo tempo, quando houver situação de preconceito, quando houver uma situação capacitista, dizer que não está certo, que está errado. E não impede ninguém de viver a vida. Eu vivo a minha vida tranquila, normal, trabalho, pago as minhas contas, cuido do meu filho, tenho uma vida social restrita, mas é por causa do autismo. Agora eu entendi por que eu adoro ficar no meu sofá, às vezes 48 horas, sentada na mesma posição. Autismo, e tudo bem. E isso não é uma coisa... Nossa, mas ela está com depressão? Olha o capacitismo. Não, eu estou me divertindo. É a minha forma de diversão. Entendeu? Então, é só as pessoas tentarem entender um pouco mais o outro, tentarem se colocar mais no lugar do outro e não absorver isso de forma negativa, absorver isso de forma positiva e continuo na batalha pelo meu, por mim e por todos. Que essa é a missão, esse é o propósito. E é isso, essa é a minha mensagem de maneira bem simples e bem tranquila. E agradeço muito essa oportunidade que vai ficar para minha e para a história de outras pessoas, eu tenho certeza disso. Agradeço muito, André. Agradeço muito de coração, André. E estamos juntos sempre. Continuemos nas nossas lutas. Então, Bárbara, eu que agradeço demais, todo mundo que agradece demais, e esse foi mais um episódio do Vozes pela Inclusão. Hoje a Bárbara fez um anúncio emocionante sobre o autismo dela e sobre como isso enriquece, completa, melhora a atuação tanto profissional como pessoal dela. Ela que já era uma mãe de uma criança com autismo, agora se descobriu uma pessoa autista. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Até semana que vem no Vozes pela Inclusão. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.